para de atender cliente pobre. E eu vou te explicar por quê. Faz mais de 15 anos que eu atuo como designer. E o que eu aprendi nesse tempo é que, isso é relativo também, né? Mas clientes que pagam bem, pagam um valor legal, que dá para você viver bacana, geralmente dão menos trabalho. São mais fáceis de lidar, acabam muitas vezes até criando um vínculo afetivo com a gente, acaba criando uma amizade e chamando a gente para outros projetos. Então, muito legal. E eu falo isso com propriedade porque lá no comecinho da minha carreira, eu comecei atendendo clientes que me pagavam R$50 para fazer um logotipo e hoje em dia eu atendo clientes que me pagam 30, 40 mil para fazer um projeto de identidade visual. E é discrepante a diferença de comportamento desses dois clientes. Mas antes de mais nada, o que é um cliente pobre? Não é o cliente que não tem dinheiro, não é esse pobre aí, tá? Que você deve ter pensado no começo do vídeo. Muitas vezes, pelo contrário, muitas vezes o cliente pobre é aquele que tem grana, é o que tem orçamento, que está faturando bem, mas ele não separou uma fatia do orçamento dele para contratar um designer. Ele acredita que tem coisas muito mais importantes dentro do negócio dele que vai fazer mais diferença, né? E ele acha que o design não é tão importante assim. E ele acaba reservando uma parcelinha daquele orçamento para a contratação de um designer. E aí pode acontecer duas coisas. Uma, o cliente acha que ele está te pagando pouco, ele sabe que você está cobrando barato mesmo, e por isso não vai dar a menor importância para você e para o teu projeto. Ou você está cobrando barato, mas para o cliente isso é uma fortuna. Principalmente se o cliente não tiver orçamento, que isso pode acontecer também. Às vezes você está atendendo um cliente que realmente ainda não tem um faturamento expressivo, que ele não tem condição para te pagar. Geralmente aí uma microempresa, um microempresário individual. E nesse caso também é ruim, porque ele vai separar uma fatia grande do orçamento dele para te pagar, grande assim, proporcionalmente, né? E ele vai achar que você vai fazer um milagre no negócio dele. Isso também é ruim, porque ele vai acabar criando expectativas irreais sobre as suas entregas. Às vezes até uma empresa que não está passando por um momento legal e acha que o design vai salvar a empresa dela, porque, sei lá, ela ouviu alguém falar. E o papel do design não é aumentar as vendas, salvar uma empresa do prejuízo ou algo do tipo. O design ele faz parte de um conjunto de ações que fazem uma empresa ser percebida com mais valor pelo consumidor. Mas a gente sabe que às vezes o cliente pode interpretar isso de uma forma um pouco errada. Mas a melhor forma de descrever esses clientes pobres é a seguinte: cliente pobre é aquele que acha que teu trabalho é caro. Independente de quanto você cobre, independente de quanto dinheiro ele ganha e do tamanho da empresa dele. Às vezes você está cobrando R$1.000, que é um valor baixo ali para um projeto de identidade visual, mas para o cliente isso é muito caro. E aí, por achar que ele está pagando uma pequena fortuna para você, ele vai exigir mais. E quais são os sintomas de que um cliente tem esse perfil? Como eu já disse, ele é exigente e vai exigir coisas que estão fora do escopo do projeto. Esse tipo de cliente também não gosta de participar de reuniões de briefing. Ele acha que ele te pagou e você tem que resolver tudo. Por que ele tem que participar de reuniões? Não, resolve aí, cara. Te paguei pra isso. E ele vai ficar no teu pé, muitas vezes te cobrando. Ele vai duvidar da tua capacidade, vai questionar suas decisões, vai ficar pedindo alteração. E na pior das hipóteses, vai se colocar como um diretor criativo do projeto. E ó, para vocês terem ideia de como isso não exatamente tem a ver com o quanto ele está te pagando. No ano passado, eu fechei um projeto e cobrei um pouco mais de R$20 mil. É um valor que eu considero justo para o meu trabalho, para o momento atual do meu estúdio. Mesmo cobrando um valor legal, o cliente fez várias exigências que estavam além do contrato. Não eram exigências tão complexas. Eu preferi fazer, cumprir com essas exigências, porque acionar o contrato, esse tipo de coisa, ia dar muito trabalho e ia criar uma situação muito desconfortável para ambos os lados. Eu falei, poxa, resolvo isso aqui em metade de um dia? Beleza, vou lá, resolvo, tá tudo certo. Mas deu um pouquinho de trabalho. E ele falou algumas vezes que ele estava pagando muito caro naquele projeto. Então isso reforça ainda mais a minha opinião sobre isso. E eu já atendi clientes lá no comecinho do estúdio, que eu cobrei R$2 mil. Poxa, me trataram super bem, entenderam o valor do projeto. Toda vez que ia pedir um material além do escopo, me pagava a parte. Então nem sempre tem a ver com o preço. Entenda que o cliente pobre é aquele que tá achando que ele tá te dando uma oportunidade, sabe? Que você depende daquele trabalho e que, sabe, algumas vezes isso te coloca numa posição frágil, num elo mais fraco da corrente. Quando você cobra pouco, a tua qualidade vai ser questionada. Pensa o seguinte, ó, tu foi convidado para um jantar especial na casa de pessoas especiais, com convidados especiais, e você quer levar um vinho.
Só que você não quer levar um vinho simples, você quer levar um vinho especial. Você chega no mercado, não entende nada de vinho, um custa R$10, o outro custa 70. Poxa, o outro custa 7 vezes mais do que o de 10. Talvez ele seja 7 vezes melhor. Claro que não é bem assim, mas sim, a percepção de valor e a nossa confiança é muito baseada no preço. É normal. Se funciona com vinho, vai funcionar com design. Se esse cliente aqui te paga R$1.000 e esse aqui te paga 10 mil, é óbvio que esse aqui está te valorizando 10 vezes mais. E ele tem muito mais confiança no seu trabalho. Dinheiro não é a coisa mais importante, como eu já disse, mas ele é sim uma tangibilização da percepção de valor que o cliente tem. Então sim, faz diferença. Tente buscar clientes que te paguem mais. Que tipo de cliente é esse? Geralmente é o cliente que entende o seu trabalho. Ele não só gosta, não só participa do briefing, como ele acha prazeroso esse processo. Os meus clientes adoram, falam que eles descobrem várias coisas que eles nunca tinham parado para pensar. Eu não tive, assim, é muito raro eu ter hoje em dia problemas com isso, que é uma coisa super comum, vez ou outra algum seguidor, até algum aluno vem falar para mim: Muro, meu cliente não quer responder o briefing, e muitas vezes está associado ao preço, né? O preço baixo que ele está cobrando ali no momento. Esse cliente também tem total confiança em você. Eu já disse, preço muitas vezes está associado à confiança. Ele também entende os seus argumentos, ele está aberto a te ouvir. Lembrando, galera, é importante você avaliar, se você está no começo principalmente, se o que o cliente está te pedindo não faz sentido. Porque muitas vezes a nossa arrogância de iniciante, eu falo que iniciante é arrogante, e eu era quando eu comecei, eu achava que eu sabia tudo. Muitas vezes o cliente chegava com uma ideia que era boa e eu às vezes não aceitava ou não enxergava que aquela ideia era boa, achando que ele queria se intrometer no projeto. Então também é importante falar sobre isso. Hoje eu paro para pensar algumas atitudes que eu tive no passado e eu penso, poxa, tudo bem que o cliente estava me pagando pouco, mas aquilo que ele falou fazia sentido, não custava nada eu considerar isso no projeto. No começo a gente vai cobrar pouco, é normal, não tem como você começar cobrando muito, mas entenda onde você quer chegar e o que é que você tem que fazer para atender clientes que te pagam bem. Porque não dá para ficar a vida inteira atendendo clientes pobres. A primeira coisa que você precisa fazer para conseguir esses clientes é se posicionar. Quem é você? Quem é a tua empresa? Quem é o teu estúdio? Que tipo de cliente você quer atender? Qual é o perfil desses clientes? Que tipo de projeto você entrega? Posição. Pô, eu entrego identidade visual para clientes que já validaram um negócio, já tem mais de, 5, 10, 15 funcionários. Tem que ter algumas validações do teu filtro. Também é importante você definir qual que é a tua mensagem. Por que você acredita que o design é importante para o mundo? O que ele muda no negócio do teu cliente? Externalize isso, coloque no papel. Definido tudo isso, você precisa gritar isso para o mundo. Precisa dizer quem você é, no que você acredita. E a melhor forma de fazer isso é através de um site. Por que é a melhor maneira? Porque se você escrever no papel ali, só você vai ver. Na rede social ninguém lê nada, ninguém se interessa por nada, ninguém quer saber o que você tem para oferecer, né? As pessoas estão nas redes sociais para interagir, para construir relações sociais. O site é para as pessoas que querem te contratar, que estão interessadas no que você tem para oferecer. Por isso que é a melhor forma de você divulgar o seu trabalho. E no teu site é você quem domina a narrativa. Assim você consegue filtrar os clientes que se identificam com o seu trabalho e os clientes que não se identificam, querem de repente algo mais simples ou querem contratar um designer qualquer, fala, opa, esse aqui não é para mim, não vou nem entrar em contato. Pô, Kimura, mas fazer um site é muito complicado, custa muito dinheiro. Calma que a dica que eu vou dar aqui para vocês vai mudar muito a forma como você pensa sobre a construção de um site. A HostGator tem um construtor incrível onde você vai arrastando e posicionando os elementos ali na tela. Depois de tudo pronto, você clica no botão e teu site já está no ar. Isso porque a HostGator tem o construtor, servidor, domínio, os certificados de segurança, tudo configuradinho, instaladinho, bonitinho, só para você usar. Eu não estou exagerando quando eu digo que você consegue colocar o teu site no ar ainda hoje. Isso se você assinar um dos planos da HostGator, que com certeza vai caber no seu bolso, ela tem várias opções, agora no mês de março, que é o mês do consumidor. Os planos da HostGator, que já tem um custo-benefício muito interessante, vão ficar ainda melhor nesse mês do consumidor se você utilizar o meu cupom KIMURA. Todos os detalhes estão aqui embaixo na descrição, dá uma olhadinha lá, que eu acho que vai valer muito a pena para você que ainda não tem um site. O site pode virar o jogo do teu estúdio de design, isso eu falo sem medo de errar, porque foi o que aconteceu comigo. Inclusive, o meu site está lá na HostGator também. E se você quer saber como eu faço, quais são os critérios para eu avaliar se um cliente é bom ou não, clica no card que eu vou deixar aqui em cima.